Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta no canal do Observatório da Cultura do Brasil para mais uma live relacionada a políticas públicas de cultura, que tem como ponto de partida o lançamento da versão 3.1 do livro do Observatório da Cultura do Brasil sobre o Ministério da Cultura, o MINC. Esse é um e-book, formato e-book digital, fruto de uma ampla pesquisa do Observatório, que trata dos 40 anos do Ministério da Cultura de uma forma crítica, aprofundada, em todos os governos que passaram pela pasta nesses 40 anos, né? Um estudo de interesse público em defesa de movimentos sociais, especialmente de quem não é atendido pelas políticas culturais. Até por isso ele está disponível de forma gratuita, em formato e-book, para toda a sociedade. Foi um estudo feito por pesquisadores sérios como cientistas políticos, jornalistas, acadêmicos, juristas, que são progressistas. E é um livro que aponta várias questões para serem melhoradas e contribui para políticas públicas mais eficazes. Eu tinha falado no começo que essa é a versão 3.1, que substitui a versão 3.0. Falei também que ele é gratuito. Ele pode ser baixado ou lido diretamente em tela pelo site www.observatoriodacultura.com.br. E se você está assistindo e ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão de se inscrever, curta esse vídeo, que assim esse conteúdo pode chegar a mais pessoas. Então, hoje é um bate-papo com jornalistas, né? Bom, eu mesmo sou jornalista, Rodrigo Justi Duarte, né? Eu trago aqui também meu colega Rudney Flores, jornalista de cultura de Curitiba, e vamos ter também inserções pré-gravadas, assim, vídeos, né? Também do jornalista Marden Machado, uma grande referência do jornalismo cultural, especialmente cinematográfico da cidade de Curitiba, né, porque não dizer nacional, um nome grande, um nome dessa crítico e cinema que assiste bastante filmes, assim, tem um site assim, que ele todo dia ele comenta de um filme, sabe? Eu recomendo, você sabe, procurar por Marden Machado no Google, vocês acham lá. E aqui também trazemos aqui Rudney Flores. Rudney, muito obrigado, aí, seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Pode chamar de Digão. Pode chamar de Digão, não, a gente conhece tanto tempo, a gente chama com o Digão, e meio estranho chamar de Rodrigo até, né? Eu vi várias lives que o pessoal eu vou apresentar como Rodrigo Justi Duarte, mas me chamam de Digão, mas fica à vontade. Tá certo, eu vou mais tranquilo, nós vamos chamar de Digão, porque a gente está acostumado há muito tempo já a chamar de Digão, a gente já se conhece há muito tempo. E eu abri espaço agora porque você pode falar um pouco da sua trajetória, né, no jornalismo cultural, enfim, vamos pode falar. Não, assim, eu logo que me formei em jornalismo, eu entrei no jornal aqui de Curitiba, que ainda era impresso, que era a Gazeta do Povo, que era o principal jornal da cidade na época, e entrei diretamente no Caderno de Cultura, né? Uhum. E nos primeiros anos, no primeiro ano eu ainda não tinha uma área específica, eu acompanhava o que pintava de matéria e fazia matéria em todas as áreas, cinema, teatro, artes visuais, literatura, tudo. Mas aí, a partir do segundo ano, eu passei a cobrir a área de cinema e aí passei a acompanhar de muito perto a produção de cinema aqui no Brasil, seja na questão de festivais, seja na questão dos filmes que estavam sendo lançados no Brasil, e foi uma época muito interessante do cinema brasileiro, foi no início dos anos 2000, já ali um reflexo das criações, né, tanto da lei específica do audiovisual, né, que foi em 93, e a gente teve em 95, que é chamado a retomada do cinema brasileiro, né, depois ali dos anos 90, quando a Embrafilme é extinta pelo governo Collor, né, e aí o cinema ficou um pouco sem direção nesse período, e aí em 93 já havia a Lei Rouanet criada em 91 no próprio governo Collor, mas era uma lei geral, né, não existia nada específico para o cinema. Em 93, já no governo do Itamar, foi criada a Lei do Audiovisual, e em seguida, também em 2001, no governo do Fernando Henrique, foi criada a Agência Nacional de Cinema, a Ancine. Então foram instrumentos que deram aquele boom para o cinema nacional, que teve aquele grande período ali nos anos 2000, com filmes que culminaram ali com Cidade de Deus, por exemplo, que foi o primeiro filme brasileiro indicado a 4 Oscars principais ali, não acabou não ganhando prêmio, porque caiu justamente no ano do Senhor dos Anéis, o último Senhor dos Anéis, aí era impossível ganhar alguma coisa, mas foi muito importante, né? E se fosse uma época como agora, né, que são indicados 10 filmes, possivelmente Cidade de Deus também teria sido indicado a melhor filme também. Então eu acompanhei por um bom período, são praticamente 9 anos de cobertura de cinema, e eu acompanhava os festivais de cinema de Gramado, de Brasília, de Fortaleza, de Recife, a Mostra de São Paulo, o Festival do Rio, e outros festivais menores também. Tiradentes estava começando ainda, hoje em dia Tiradentes é um dos grandes festivais, por exemplo, principalmente para o cinema independente, né? Então é um festival que estava começando ainda também,
E a gente, sim, conversando com os diretores, tudo assim, a gente vai. E também acompanhava também um pouco da própria política cultural, né? Dos mecanismos todos, eu estava mais aprofundado naquela época, assim. E era uma coisa mais iniciante, estava iniciando ainda, e ainda tinha, claro, alguns problemas, né? Como sempre tem, né? O mais famoso caso, que era o caso do Guilherme Fontes, né? Com o filme lá do Chateau, né? Que ficou anos para ser coisa, foi um caso emblemático naquela época, tudo, entrevistei na época o diretor da Ancine, né, acho que agora me esqueci o nome dele, mas é assim, foi uma época muito rica, né, para o cinema nacional. Você tinha alguns diretores começando, né, importantes, também tinha diretores que também estavam vindo do curta-metragem, né, e que estavam chegando já aos seus primeiros longas-metragens, né, Beto Brandt também, então, do Invasor, tem tudo. Então, fiz muitas entrevistas também, e esse período foi também já novos nomes também surgindo, né, com Carinha Inus, que hoje em dia é um dos principais cineastas do Brasil, né, estava começando com o Céu de Sueli ali também. Então, foi uma época muito importante do Cinema Nacional, que eu conseguia acompanhar de perto, né, os festivais de cinema era uma coisa mais intensa. O Festival de Brasília é um festival mais político, né, também, tinha muito debate também no Festival de Brasília, o público de Brasília era muito participativo também dos filmes, vaiavam, tudo assim, e depois acabei saindo também, fiquei um pouco tempo afastado, fui fazer outros caminhos aqui, de outras coisas de trabalho, assessoria de imprensa, trabalhei com política, e retornei para o cinema em 2017, só como crítico mesmo, num site que atualmente eu edito também, e tem uma coluna de cinema chamada Curitiba em Destaque, que é aqui de Curitiba, e lá também acompanho, mas aí um pouco mais de longe agora, a área de cinema, assim, mais como crítico apenas, né. E essa é a minha, digamos, a minha trajetória na área cultural. Hoje em dia, a gente está ali, mas claro, que a gente presta atenção no que está acontecendo no geral, que está acontecendo muita coisa, e hoje em dia a gente está vivenciando de novo uma retomada, né, é quase uma retomada, porque a gente teve um período meio complicado, né, que uma combinação meio tenebrosa de uma política cultural quase terra arrasada, né, no último governo, foi desmonte, né? Vamos falar com as palavras certas. Foi um desgoverno que promoveu um grande desmonte, um apagão cultural no Ministério da Cultura. Sim, realmente, porque assim, e o Ministério da Cultura foi extinto, né, isso foi um grande problema, ele foi transferido para um outro ministério, virou uma secretaria de um outro ministério, assim, perdeu completamente toda a sua importância, assim, e, claro, houve um desmonte, e para completar, a gente teve uma pandemia ainda, né, que impediu as pessoas de saírem de casa e de consumir, né, somente vários tipos de cultura, mas não só o cinema, mas somente teatro, a música, que depende, né, somente o mundo da música hoje em dia, que depende do público, né, hoje em dia você não ganha mais dinheiro vendendo discos, né, porque com o esquema do streaming, as pessoas hoje em dia não querem mais pagar para consumir música, né, é uma coisa, e o streaming remunera um valor muito baixo, você tem que ter muita audiência no streaming para conseguir ganhar algum dinheiro, e o pessoal do mundo da música hoje em dia sobrevive de shows, né, e você não podendo fazer shows, foi uma grande crise, claro, teve a Lei Aldir Blanc, que no final da gestão acabou socorrendo, mas agora, com nova gestão, foi retomado o Ministério da Cultura, e as coisas agora estão ainda se organizando, né, a gente está apenas no terceiro ano do novo governo, Lula, né, e agora que as pessoas estão começando a se organizar, mas já está, alguns sinais já está assim, na área que eu acompanho, que é o cinema, você está vindo com grandes produções muito interessantes, que está quase se comparando a essa época que eu falei quase de ouro, né, dos anos 2000, e sendo assim, a nossa lista de indicados à vaga do Oscar, né, a lista tinha 15 filmes ali, e se podia selecionar, mas pelo menos de 5 ou 6 produções muito boas, que em outros anos teriam conseguido a indicação, e foi escolhido Agente Secreto, mas assim, não que o Agente Secreto também seja o melhor filme, mas é a questão que a gente sabe, hoje em dia o cinema não é só ser o melhor, né, na questão do Oscar, né, você tem todo um trabalho de divulgação, e o Agente Secreto, pelos prêmios em Cannes, ele já parte de um patamar superior aos outros filmes, para conseguir de novo uma indicação. Mas outros filmes também muito, muito bons, Manas, o filme do Santoro, o Azul, esqueci agora do Azul, né, agora me fugiu o nome do filme. Então, esses filmes são muito bons, ele já tinha ganho o prêmio Berlim também, né, esse filme do Santoro,
E tem outros filmes também. O Último Azul. O Último Azul. Sensacional. A gente está em cartaz aqui, quem tiver ainda vá ver também o filme. Tem o Baby também, teve mais outro filme agora também, o Oeste Outra Vez. Então teve vários filmes, assim, tinha a listagem dos 6 que ficaram pro final, foi um filme muito bom. Então se dá uma esperança de ter depois do Oscar do Ainda Estou Aqui, de você ter um novo boom do cinema nacional, com um novo incentivo à produção todo, né, e a gente espera que não pare, né, que não há troca. Isso que a gente pode comentar mais para frente, né, da questão de que a gente sempre foi pedindo, que a cultura seja não plano de governo, mas plano de Estado, né, uma Sim. coisa que seja, que não fique só à mercê do governo que está no poder, né, e que seja uma coisa que seja sempre incentivada, independente de quem esteja lá, mas a gente sabe que, né, é difícil disso acontecer, né, então a perspectiva também pode que daqui 2 anos seja quebrado novamente, né, com outro, dependendo de quem chegar ao poder, né, e suas visões também, mas vamos esperar. A sociedade, a comunidade cultural, né, junto com seus gestores, né. Foi criada uma narrativa também, né, que pegou muito, hoje em dia, nessa época de redes sociais, essas coisas de polarização e também essas narrativas, né, a questão da Lei Rouanet, as pessoas não ficam falando em Lei Rouanet, às vezes nem sabem que, por exemplo, no caso do cinema, nem é feito pela Rouanet, que organiza o Cinema Nacional é a Ancine, e junto com que organiza o Cinema Nacional, as pessoas não têm nem ideia, né. E assim, eu gosto de falar também, as pessoas ficam falando, não sei o quê, mas as pessoas não às vezes, assim, a maioria das pessoas, né, ninguém fica no final do filme para ver os letreiros do filme ali, porque ali as pessoas não ficam, e se ficassem, não ver que aquilo ali é tudo gente empregada, né, é tudo gente que recebeu, então o dinheiro do filme foi investido nisso, né, naquele todo o pessoal que está ali. O próprio filme do Kleber, que eu acabei vendo agora, porque em Curitiba a gente teve essa sorte de foram os 3 cinemas escolhidos no Brasil para ver O Agente Secreto antes da estreia oficial, porque precisava cumprir os requisitos do Oscar, e aqui o Cine Passeio, que inclusive é a curadoria do Marden, e por isso, e o grande trabalho que ele faz aqui no cinema em Curitiba também fez com que o filme, o cinema Cine Passeio, fosse um dos escolhidos para passar o seu Agente Secreto. E no final do Agente Secreto ali, a primeira coisa que acontece é que fala assim, esse filme gerou 1.300 empregos diretos ou indiretos. Então, as pessoas saberem que cinema pode ser indústria, né? É uma coisa que eu já, na época de repórter, perguntava, quando eu conversava com um candidato, a gente fazia muito também os candidatos a governador, assim, a gente tinha entrevistas coletivas, e eu geralmente tinha direito a uma pergunta de cultura para o candidato, assim. E uma das perguntas que eu fazia justamente, por que a visão que ele tinha sobre a cultura como indústria, o que ele poderia fazer para utilizar mais a cultura como geradora de empregos, quais eram projetos ainda. E geralmente eles não tinham, eles não pensavam nisso, nunca foi pensado nisso, né? Porque é questão de incentivos também, de você criar mecanismos para trazer, tipo, Filmes Commissions também, né, algumas cidades já têm criado as Filmes Commissions, mas são sempre iniciativas meio tímidas, assim, né, só para dizer que criou ali, mas o trabalho, assim, ainda está meio engatinhando, na maioria das cidades ainda está engatinhando, né, e dos estados também, os estados deviam criar Filmes Commissions também, né, para tentar atrair também produções até internacionais para coisa, porque, cara, a cultura gera empregos, um filme que está sendo filmado ali, vai estar lá o pessoal lá da cidade, o pessoal da comida, o pessoal do hotel, tudo, e não é só a equipe de filmagem, né, que está ali, que também já, para quem não conhece cinema, cara, muita gente faz, para fazer um filme, a quantidade de gente que está lá, de técnicos, que está lá por trás das câmeras ali, é impressionante. Então, tudo isso também gera, poderia gerar, assim, mas é tudo questão que a gente está falando, de plano de governo, de criar uma indústria, a indústria cultural, porque, assim, gera muito emprego, é importante também. Sim. Você até falou antes, assim, quando eu estava começando a falar, você trouxe a questão da polarização, dessa guerra cultural, começou depois do golpe, assim, que destituiu Dilma Rousseff, começou o governo Temer, né, lá que começou a guerra cultural, já existia já uma certa demanda, já mas ficou mais intenso com os 2 governos ou 10 governos que vieram depois, né,
E agora, hoje em dia, está muito complicado, assim, combater essa desinformação. Bom, a desinformação, você disse, esse exemplo mesmo que você trouxe aí do final do filme do Kleber, assim, que mostra o número de empregos diretos e indiretos que foram gerados no filme, isso aí é excelente, né? Tipo, mas também recomendo ter medo uma coisa... Pode falar. Não, mas geralmente, o Kleber foi um dos filmes, mas isso começou durante a pandemia mesmo também, assim, não só a pandemia, com essa questão dessa guerra cultural mesmo, os filmes começaram a colocar isso, de quantas pessoas foram empregadas por aquele filme, sim. Quantos empregos geraram aquele filme. Então, para mostrar. Pena, como eu falei, né? Dificilmente as pessoas ficam até o final dos letreiros para acompanhar isso, né? Para ver a quantidade de pessoas que estão ali trabalhando também, né? E não só no cinema, que o cinema a gente amplia, né, porque é uma coisa maior, mas também no teatro, na música, a quantidade de profissionais que participam da montagem de um disco, da montagem da criação de espetáculo, de teatro, das exposições, de tudo, de um show também. Quantidade, assim, esses artistas hoje em dia, né, eles são uma empresa, né, esses grandes artistas que fazem shows assim, mas quantidade de gente que eles carregam ali para montagem de palco, para produção, para acertar a questão do som, tudo. Então, assim, é muita gente que é empregada, as pessoas às vezes não acabam não vendo isso, né? Não vejo, acho que é só o artista, mas por trás dele tem toda uma equipe, tem vários técnicos, enfim, tem muita gente envolvida, né? E você falou desse exemplo do cinema, assim, não só esse cinema, assim, vários tipos de projetos culturais que recebem fomento cultural, eles sempre tem que ter lá, tipo, as marquinhas lá dos apoiadores que participaram com incentivo fiscal, tiveram seu imposto de renda convertido, assim, em recursos para poder ser aplicado ali naquela arte, né? E também sempre tem o logotipo do governo federal, o governo estadual, municipal, do mecanismo de fomento que foi utilizado, né? Mas eu achei e no caso do cinema, filme nacional, a gente sempre tem um monte de marquinhas, um monte de logomarcas antes do filme começar. Tem gente que não está habituada, assim, fica naquela assim, quando começa? mas eu achei curioso. Ontem mesmo eu tive uma live com gestores públicos de cultura, um deles, assim, o Fernando Cordeiro, aqui do Paraná, inclusive, ele trouxe uma observação interessante, né, que nesses projetos que são fomentados, né, por mecanismos de fomento que utilizam incentivo fiscal ou que tem a participação estatal, assim, sempre tem que ter essa identificação. Ele achou curioso, assim, que também a empresa automobilística brasileira também recebe subsídio governamental. Eu não vou lembrar o número assim, mas é mais de 150 bilhões. Mas só que você não vê nos carros para cá. Esse carro recebeu recursos. Na cultura tem isso, né? Na cultura, obrigado. Na questão da cultura também são só as empresas, assim, cara, a única forma da empresa começar, que é difícil, mesmo quando você explicando, isso eu via na época quando eu acompanhava mais de perto, né? Como era difícil captar, porque assim, você consegue facilmente ali ser aprovado, facilmente não digo também, porque tem as regrinhas para você fazer o teu projeto também, você tem que observar vários requisitos lá para você ter o seu projeto aprovado. Mas, assim, se você tiver hoje em dia existem profissionais para montar projeto e sabem mais ou menos como montar um projeto ali. E se você fizer todos os requisitos certinhos ali, não é difícil de você conseguir a sua carta lá para você conseguir captar. O problema mesmo é captar. Então, porque mesmo sendo uma recusa ele só está transferindo, é um imposto que ele é obrigado a pagar, ele está transferindo uma partezinha pequena daquele imposto para uma obra cultural, para ser feita uma obra cultural. E mesmo assim é difícil, porque ele quer visibilidade. E, claro, e fica muito mais tranquilo para um grande... Isso é um problema grande para um grande artista conseguir esse retorno do que você. A gente vai montar uma peça aqui, vai montar um filmezinho, curta-metragem, a gente vai bater na porta lá de uma grande empresa, o cara vai querer saber, né? Quem é você, qual a sua história, e não vai te dar o dinheiro assim, cara. Em parte, assim, claro, não é tudo, mas assim, podia ser mais simples, né? Porque... E assim, por isso que você dá tanta visibilidade, né? Na hora de aparecer, porque para dizer para as outras empresas, tá vendo aqui, isso aqui vale a pena você investir. Porque a ideia básica, né, quando foram criadas as leis de incentivo, é que as empresas vissem que valia a pena apoiar a cultura e que depois de um tempo, por si só,
elas passassem a apoiar, assim, sem precisar do mecanismo da lei de incentivo. Só que, cara, só muito poucas empresas criaram suas áreas culturais, tipo, empresas grandes, o Itaú mesmo, que criou o Itaú Cultural, e outras grandes empresas que a gente tem no país que tem seus projetos, Natura, acho que tem um projeto cultural também, mas são poucos exemplos, né, dessas grandes empresas que criaram divisões culturais e que apoiam a cultura mesmo sem ser através de lei de incentivo, né? Claro que alguns projetos que elas apoiam também são feitos através de lei de incentivo, mas também alguns sim. Então, a ideia básica da lei de incentivo era exatamente isso, você mostrar para quem apoia ali, que está apoiando, ver a lei de incentivo, que no final dá para apoiar sempre, virar um mecenas da cultura. Mas, claro, isso com o tempo não se transformou na coisa maior, né? Como acontece muito em outros lugares do mundo, né, na Europa, tudo. Mas, claro, assim, no mundo inteiro, assim, a boa parte da cultura é subsidiada mesmo, e assim, é importante, porque, cara, a gente vai entrar nessa questão também, porque a cultura é questão de identidade de um país, de um povo também, né, então porque as pessoas compram, por que apoiar a cultura? Não, cara, é a questão da identidade mesmo do país e do povo, né, por isso que a cultura tem que ser incentivada, então, assim, é uma coisa básica, mas assim, se você ficar explicando, por quê, mas é difícil, cara. E assim, nesse mundo que a gente está polarizado de narrativas, e entra uma narrativa e depois você conseguir desvincular daquilo, dizer que não, cara, isso é fake news, blá, 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 e é um trabalho cada vez mais árduo, né? Às vezes dá vontade de desistir, né? Você chega, conversa com algumas pessoas. Sim, mas dá vontade, porque às vezes na sua própria família, você fica, cara, não é isso. Aí você fica... Você pode desistir daquela pessoa. Pode desistir daquela pessoa que você insistiu muito, assim, mas tipo, vamos continuar, mas com outras pessoas, assim, trabalho de formiguinha. É formiguinha mesmo, né, cara? É complicado você que tá na área, assim, explicar as coisas e falar, cara, não é isso. E a pessoa já tá com aquele discurso já pré-concebido há muitos anos, e você sentar e conversar. E hoje em dia também, né, que a gente tá nesse período também, as pessoas não querem ouvir o contraditório também, né? Então a gente tá numa luta árdua, mas que vale a pena. Pois é. Bom, em relação, vamos aqui uma parte específica, você está falando do financiamento na área cultural, vamos pegar uma parte específica que é do cinema, né, que a Marcos teve bastante atuação. Existem 4 formas de financiar o cinema no Brasil. Bom, você já até citou elas, né, eu vou fazer isso, eu vou fazer a explicação para trazer uma forma que não é muito utilizada para que eu entrar num debate aqui sobre isso. Tem 4 formas de financiar cinema no Brasil. Tem que é o fomento direto, via fundo, né? O Fundo Setorial do Audiovisual, né? Que é um dinheiro que vem do Condecine, né? Que é um imposto que é recolhido junto a empresas, a distribuidores brasileiros que lançam filme internacional no Brasil, entre outros, né? É um fundo, dinheiro que já vem pronto, tem que concorrer em editais para poder ter acesso a esse fundo, né? Outra forma de financiação, a lei do audiovisual, que são leis de incentivo, né? Que aí abate imposto de renda para um filme, então a gente achava que, tipo, falam mal informados falam de Lei Rouanet. Não, Lei Rouanet não se aplica para cinema, só curta-metragem. Tem algumas categorias de curta-metragem que pode usar a Lei Rouanet. Só isso. Filme de longa-metragem, não se aplica. Teria o financiamento privado, né, que tipo, teria que encontrar alguém, assim, um mecenas de verdade que financie tudo, como acontece muito lá nos Estados Unidos, né, que tem financiamento privado, né, fala muito de tipo, nos Estados Unidos aí é financiamento privado, assim, mas só que lá também eles têm todo um mercado já desenvolvido, tudo mais, e falam que não tem mão do governo. Não, o governo tem diferença de taxação, assim, das taxas de impostos, assim, dependendo, na área cultural, por exemplo, isso aí também é uma forma, assim, do governo incentivar, né? Que, somente nos Estados Unidos, o cinema é o segundo ou terceiro fator de exportação deles, né? As principais indústrias do país, então, é questão de identidade mesmo dos Estados Unidos, né? E, por fim, a quarta forma é uma forma que não é muito utilizada no Brasil, ela existe, mas não é muito aplicada, que é chamado FUNCINE, é um Fundo de Financiamento de Indústria Cinematográfica Nacional. Funciona como se fosse um fundo de investimento privado que capta recursos de pessoas físicas e jurídicas para financiar projetos do setor audiovisual brasileiro, não só produção de filmes, assim, mas também para recuperação de reforma de salas de cinema, infraestrutura, né? Recuperação de filmes também, né?
Isso, e quem investe, assim, tipo, é um investimento assim, que quem investe é cotista, assim, se o filme, a série der lucro, assim, ele lucra também, assim, sabe? E essa não é muito utilizada, né? Eu até queria ver contigo, assim, eu até tenho aqui um vídeo pré-gravado do nosso amigo Marden Machado sobre o FUNCINE, assim, vamos, já que a gente está numa dinâmica, assim, que eu pergunto, você responde, até porque estamos só nós aqui direto, assim, nessa live, tipo, vou chamar aqui, vou colocar o vídeo do Marden para ver o que ele fala do FUNCINE. O FUNCINE é um ótimo instrumento de captação de recursos para a produção audiovisual. Não só produção, mas também exibição, uma vez que ele também favorece esse segmento que, na maioria das vezes, é esquecido pelas leis de fomento. Não só o mercado exibidor, mas também a parte que abrange a distribuição de produtos audiovisuais. Só precisa ter uma divulgação maior, um conhecimento maior por parte de potenciais investidores em relação aos benefícios desse mecanismo. Interessante. O que você sobre o FUNCINE, o que você poderia comentar? Exatamente isso que ele falou, né? Questão, como sempre, de divulgar e trazer as vantagens de que você criar ali, você apoiar ali de uma forma que mais para frente você, dependendo da situação do desenvolvimento do projeto, você pode ter também algum lucro, né? Questão de retornos que você pode ter. Assim, o cinema sempre foi assim, das artes, é o que tem maior retorno de imagem, né? Para quem apoia, né? Pelo alcance todo, né? Claro, tirando a televisão brasileira, suas novelas, tudo assim, mas a gente está falando de uma coisa mais do audiovisual, assim, que é exposto, né, ainda mais agora com essa coisa do Oscar também, né, que virou até clima de torcida aqui no Brasil, né, uma coisa que nunca tinha acontecido, né, de você parar um carnaval ali, você parar ali para transmitir o Oscar, coisa que sempre foi preterido, né, e essa coisa que, cara, o brasileiro gosta de ganhar, né, como sempre, né, a gente gosta de qualquer que seja a área, se tiver um brasileiro ganhando, as pessoas vão lá torcer, né, e quando não tá legal, o pessoal abandona tudo, mas é isso, é questão de você apresentar melhor, é questão de apresentar melhor a lei, assim, o fundo mesmo, né, como ele funciona, fazer melhores apresentações e as pessoas pesquisarem. Como ele falou, a questão da distribuição também, né, que é muito importante hoje em dia no Brasil, você ter um alcance, né, da distribuição, que a competição é muito forte, né, com os filmes de fora, né, então o primeiro fim de semana de um filme, principalmente nacional, é o que mais importa para ele. Se ele não fizer um número bom de espectadores, já na segunda semana ele vai cair em horários péssimos, né, aqueles horários do início da tarde que ninguém vê e aquilo vira uma bola de neve, o filme acaba ficando pouco tempo em cartaz, né, a não ser que seja como no caso assim aqui a gente tem o Cine Passeio, que é um cinema mais dedicado ao cinema independente, ainda mantém o filme cartaz um pouco mais de tempo, mas essas salas mais comerciais, né, os filmes para eles entrarem, eles precisam de um grande apoio, de um grande incentivo, de mídia, tudo, então, e para ficar, né, para ficar mais tempo em cartaz, eles precisam de um bom final de semana, então, e também essa coisa do FUNCINE também pode ajudar na distribuição, você conseguir ter o seu filme um pouco mais de salas também, né, ter um pouco mais de dinheiro para investir ali. E, claro, vai ter que escolher uma data certa, uma data legal, para não bater com um blockbuster da Marvel, da Disney ali, para você não perder seu fim de semana. Apesar que, às vezes, é nichado também, né, e tudo, mas mesmo assim, a gente já teve bons, assim, esse ano, assim, claro, o Ainda Estou Aqui foi um fenômeno, atingiu mais de quase 6 milhões, não sei se chegou a passar 6 milhões, não, foi 5 milhões e pouco, chegou a quase 6 milhões de espectadores, né, coisa que não acontecia há muitos anos com o cinema nacional, assim, sem ser as comédias, né, as famosas comédias televisivas, nada contra, porque cinema e tem que ser feito também, e tem seu público também, mas fazia tempo que um filme mais, digamos, menos do estilo comédia não chegava a um público tão grande. Mas foi um fenômeno por causa do Oscar, foi relançado, tudo, teve toda uma campanha. Mas mesmo assim você tem filmes com bons números, acho que, se não me engano... Estou vendo aqui a informação. Quase 6 milhões, né? Eles tiraram... Como ele tinha...
Ele podia ter ficado quase chegando assim, mas aí como ele tinha já a data para entrar na Globoplay, né, no streaming, e aí ele foi retirado, podia ter continuado, né, mas tinha essa data do contrato e ele foi retirado para ele poder entrar no streaming. Mas, assim, então, a gente já teve, assim, o Homem com H mesmo, que é a cinebiografia do Ney Matogrosso, acho que, assim, chegou a quase 600 mil de público, um pouco mais. Então, você o chamado filme médio, né? Eu lembro daquela época, assim, que tanto eu quanto você trabalhávamos em jornalismo diário na área cultural, era aquele ano, naquele período lá que tinha, Cidade de Deus em 2002, né, depois em 2003, vários filmes bons, já concluo, assim, tipo, 2003 foi aquele ano que teve lá teve Lisbela e Prisioneiro, teve vários, eu não estou me recordando, assim, Deus é Brasileiro, teve vários filmes bons, a gente mais de 1 milhão, né, e dizia assim, ó, filme como o blockbuster brasileiro é quando ultrapassa mais de 1 milhão de espectadores, aí tem um filme médio que conquista uns 500 mil, 600 mil, no caso da época foi O Homem que Copiava, por exemplo, e já a maioria não conseguia chegar a 100 mil, assim, sabe, era muito difícil, assim, um caso raro, assim, foi o Estômago do Marco Jorge, conseguiu, acho que chegou a 100 mil espectadores. E tinha filmes pequenos, como O Cheiro do Ralo mesmo, né, que era um filme de baixo, já tinha uns orçamentos, mas que também chegou a mais de 200 mil espectadores, né, então você tinha também isso também no cinema da época, que você conseguia esses números também, né. Não, o cinema brasileiro, nessa época, chegou a 15% de ocupação das salas, no final do ano, que era uma coisa absurda, né, para muda coisa assim de alguns países europeus que conseguiam essa marca, né, de 15%. Então, os filmes nacionais eram vistos também, tinha boa qualidade também, mas tinha muita produção rolando ainda. Então, cara, alguns filmes, esses médios, às vezes alcançavam 500 mil, mas assim, já acima de 200 mil já era um espetáculo, você não ter o filme conseguir mais de 200 mil espectadores. E hoje em dia isso tá. Vamos ver se vai voltar, né? Vamos ver como é. Acho que o filme do Mato Grosso também já acabou chegando no streaming também, já muito rápido. Também podia ter feito um pouco mais de público também. Mas você já está começando novamente a ter esse interesse pelo cinema nacional de novo, né? Isso que é importante, porque também faz rodar novamente toda aquela roda que a gente está falando, né? E com mais interesse, você tem mais oportunidades, as empresas que estão ali para fomentar também começa a crescer o olho, a gente precisa ver esse filme direitinho, vamos apoiar também, então começa a ter vamos ver também, que a gente está falando, a gente está nesse período de novo, parece que vai começar, mas a gente vê se não tem uma ruptura daqui, depois das eleições do ano que vem, né? Então, torcer para que quem quer que seja que esteja lá em 2027, que mantenha essa política, né? Que mantenha o apoio, né? Também para o crescimento. Não só para o cinema, mas também para todas as artes em geral, né? Porque não é só o cinema. Claro que o cinema a gente tem essa mais habilidade, mas todas as artes são importantes, né? Então, tem que ter mais espaço para todos, né? Cabe à classe, aos gestores, a todas as pessoas, as batalhas, assim, para sempre ficar nessa cobrança e exigir por políticas estruturantes, sejam políticas de Estado, exatamente, não políticas de governo, vai cair depois de uma eleição. Não, exatamente, é o que a gente estava falando, né, que você não pode ficar à mercê, né, mas é o que tem acontecido nesses 40 anos, porque foram os anos do período democrático, a volta em 85, né, do período democrático, no país, que cobre esses 40 anos aí do livro que vocês fizeram, e é exatamente isso, né, mas nesses 40 anos é difícil, até hoje a gente não institui uma política de Estado para a cultura, né, então sempre vai depender do... A pergunta anterior tinha sido sobre a categoria FUNCINE de financiamento. Não sei se você chegou a ver um vídeo não sei se acompanha o Jurandir Gouveia. Não. Ele fez um expose da Ancine, mas trouxe uma coisa interessante sobre essa questão do FUNCINE, né? Ele disse que sim, ele trouxe essa forma de financiamento, que é muito pouco utilizada, aí teve um comentário assim, tipo, a empresa privada que vai investir, vamos supor, o agronegócio, assim, é que gera muita grana no Brasil, aí vai um pessoal do agro utilizar esse negócio de FUNCINE. Vamos fazer só série, filme sobre vida rural, sobre coisas assim. Foi um exemplo de ideia que foi dado. Assim, um medo que se tem, assim, sabe? Mas sem preconceitos, cara. Se for bem feito, assim, não tem... A própria Globo está investindo, né? Acho que a Globo, esse tempo eu vi na Globoplay, tem uma série de cantores sertanejos, de cantoras sertanejas, né? Que é baseada
agora esqueci o nome da série, mas tem uma série também, e é um nicho também. Não há, se for bem feito também, bons roteiros, tudo, não tem por que não fazer também e tentar direcionar também para esse público também, né? A gente tem que também parar, a gente também tem muito preconceito também com a música, com coisa também, mas cara, é o que as pessoas gostam, o que as pessoas escutam hoje em dia. Então, a gente também tem que se enquadrar, não é digamos se enquadrar, mas de perceber também esse público, porque às vezes a gente às vezes milita, nem militar, mas a gente atua mais nessa área, digamos, da cultura mais séria, a gente fica um pouco afastado dessas manifestações culturais mesmo, né? E isso também tem que ser percebido também, né? Não dá para criar com preconceito, assim, porque, querendo ou não, atrai milhões de pessoas, muito mais do que a gente sabe. Eu mesmo conheço muita gente que aparece na mídia, às vezes com o perdido, assim, mas quem é? Mas, claro, tem muita gente, então dá para se pensar também nesse público também, poderia ser pensado nesse público, você também tentar alguma coisa mais relacionada a eles. É questão de elaborar um bom projeto, né? Isso é uma coisa, não, as últimas políticas públicas, a gente teve aqui nos últimos anos editais emergenciais da Lei Aldir Blanc, né, durante a pandemia, que foi para socorrer a classe cultural, né, que foi a primeira a parar, a última, e seria a última a voltar. Inclusive teve uma série no Le Monde Diplomatique Brasil chamada A Crise da Cultura, que mostrou o estudo de caso do Paraná, que a primeira leva de recursos aqui foi muito mal aplicado, chegando a poucos municípios, né, um pouco mais de 70 milhões, assim, ficou a maioria concentrada em Curitiba, e dentro de Curitiba concentrado em bairros nobres, né, tá o público pode ver, assim, feito pelo Observatório da Cultura, tá, e tem colaboração com o Observatório da Cultura, teve está disponível para quem quiser no Le Monde Diplomatique Brasil, né? E esse caso da Lei Aldir Blanc foi a primeira lei emergencial, né? E depois dela teve a Lei Paulo Gustavo, logo após, assim, sabe? Para tentar garantir um pouco mais movimentação do setor cultural, né? Você como jornalista, como você enxerga o impacto desses programas aí na cultura brasileira, que poderia ser aprimorado, né, nessas leis atuais que estão... Atualmente tem também a Política Nacional Aldir Blanc, também, de repasse para estados e municípios, né? Também tem muita controvérsia sobre isso, se o recurso está realmente chegando na ponta, né? Novamente, a gente... questão dos planos que fica cada caso específico de cada administração pública, né, das cidades também, de querer investir esse dinheiro também, né, que você chega lá numa prefeitura que não tá muito interessada na cultura, esse recurso não vai ser bem aproveitado, não vai divulgar tudo, é tudo questão também de novamente ficar batendo na tecla de um plano de governo, de estar tudo mais bem explicado, de você ter todo um direcionamento, né? Você tem que ter um direcionamento lá de cima para ir descendo ali e para conseguir passar. Não adianta só você aplicar a lei e dizer, ó, se virem aí, vamos ver como vão fazer. E deixar assim, sem especificações, ó, vamos fazer assim. E tá claro, e principal de tudo, né? Você tem que de verificar isso daí, né? Fiscalizar, para ver como esse dinheiro está sendo gasto, tudo, para você corrigir incoerências, desvios, assim, de direcionamento, né, das coisas, assim, também, como você citou a questão aqui das coisas virem mais direcionadas para Curitiba e geralmente para coisas mais que não precisariam tanto desses recursos, então. Então, toda a questão de você tá novamente com governos interessados na cultura, de estarem sabendo o que fazer com esse dinheiro, e claro, você ter esses próprios governos anunciarem, você tá vendo aqui, tá tendo isso aqui, esse dinheiro tá aqui, vem aqui buscar, a gente vai distribuir essa coisa aqui, claro, vai ter todos os critérios, requisitos todos para você construir, mas existe, você anunciar que ele existe. Às vezes as pessoas não sabem que ele existe, né? A maioria das pessoas não sabe que esse recurso está disponível e não sabe nem como acessar esse disponível. Então a gente tinha que ter também, assim, a formação mais dos produtores culturais, né? Você tem que ter mais produtores culturais. A gente não tem, às vezes é uma coisa às vezes de nicho também, né? São poucas pessoas que sabem os mecanismos de você conseguir
se aproveitar dessas leis, né? São poucas pessoas que conhecem os meandros ali, porque tem um pouquinho de meandro também para você chegar, não é simplesmente chegar lá também e pegar o dinheiro, não, você tem que ter requisitos, cumprir ali, fazer todo um processo para conseguir chegar nesse recurso. Então também falta um pouco disso também, né, de você ter mais produtores culturais, mais gente envolvida nessa parte mais da lei mesmo, assim, né, de conhecimento dessas leis também, né. Você falou da divulgação de chegar nas pessoas. Bom, quando eu fui jornalista nessa série A Crise da Cultura, durante a Léo de Blanco, durante a pandemia, um grupo que eu conversei com lideranças de quilombolas do Vale do Ribeira, região mais pobre do Paraná, divisa com São Paulo, né, na região litorânea, né, próximo da região litorânea, na verdade. E uma coisa que a liderança comentou comigo, assim, a divulgação às vezes via internet, né, tipo, que é o que pode chegar aqui, só que aqui não chega a internet direito, né, tipo, é só por telefone, e ainda assim, tipo, o sinal é ruim, se você anda alguns metros, assim, no quilombo, já perde o sinal. O local que tinha internet lá fixa, assim, era uma escola, tudo mais, mas para saber a respeito, assim, tinha que saber pela internet, tem que chegar na pessoa, a pessoa também não é obrigada a saber, né, tipo, e também para fazer a inscrição via online também, poxa, não dá para fazer via telefone, né, tinha que fazer no computador, né, o pessoal não tinha, computadores só na escola, né, enfim, isso complicava bastante, né, depois dessas reclamações, aí teve que fizeram, tipo, as questões dos agentes territoriais para poder chegar, tal, mas ele também é bastante questionável quanto que chegou, quanto que divulgou, quantos municípios chegaram, né, o número que divulga, o número que realmente foram atendidos ou que tiveram essa assistência, né, para poder concorrer, saber dos editais, né. Esse é o problema do país imenso também, né, que a gente tem, de chegar nos chamados rincões, né, é bem complicado mesmo, não é só a questão da cultura, mas em todas as outras áreas também, né, de a gente chegar, essas coisas chegarem, apesar que hoje em dia, claro, com a tecnologia, com a internet, tornou coisas mais fáceis, mas como você falou, né, não é uma coisa abrangente, né, todo mundo que tem acesso a tecnologia para conseguir acessar. Mas, novamente, a gente tem falado, está batendo a tecla, mas é questão de que você tem um plano mais estruturado, mas isso leva tempo, né? E aí, como a gente leva tempo, e como a gente tem, nesses 40 anos também, né? Das interrupções também, né? Você começa uma coisa, começa, dá um pouquinho de tudo, está funcionando bem, mas aí chega um outro governo, e não só no nível federal, né, mas também nos outros níveis. A gente via aqui também, aqui no governo do Paraná, governos que eram mais interessados, governos que eram menos interessados na área de cultura também, né. Então, é questão do secretário de cultura, você vê, atenção, como ele trata a cultura também, né. Então, isso varia de governo a governo, de cidade a cidade, e, novamente, falta de um plano nacional de cultura para ter uma diretriz e falar, vai ser assim, diretrizes mínimas, né, isso aqui tem que ser assim, mas é uma coisa que leva tempo também, e aí a gente tem prejudicado sempre por essas trocas de governo, né, que cada um tem a sua visão sobre a cultura, né, e na maioria das vezes a visão não é muito boa, porque é perfumaria para boa parte dessas pessoas. Claro, a gente tem um país que tem suas mazelas, que, claro, algumas são muito mais importantes mesmo, mas também, cara, você tem que ver que a cultura é uma coisa que é base pilar de qualquer sociedade. Isso que as pessoas às vezes não percebem, que sem cultura não é a identidade de um povo também, né? Então não adianta você... Tem uma afirmação simbólica da identidade, né? Valorização, né? Valorização, tudo. Então a gente é muito a evoluir ainda, né, cara? A gente, como sempre, está sempre batalhando, como falei para você, a gente está sempre nessa coisa de sozinho tentar fazer, sozinho não, mas assim, com poucas pessoas, a gente tentar explicar as coisas, mas é difícil as pessoas escutarem às vezes, né? Somos todos a favor de que tenha mais investimento na cultura, né? Sim, que a cultura das partes sempre é o chamado patinho feio do orçamento, não, mas, né? Claro, a gente não tem que ser... Mas claro que tem que ser tudo com responsabilidade, né? Claro, não é para chegar lá e distribuir recursos assim, à torta e direito, sem ter uma fiscalização, sem ter uma certeza de que aquilo vai ser destinado corretamente. Mas tudo tem sido feito, tanto que nesses 4 anos que a cultura foi demonizada também, né? Você não achou nenhum grande problema, assim, que eles teriam colocado também, né? Tá vendo aqui? Os caras roubaram muito. Não teve.
Então, você não teve, senão eles teriam apresentado, dá para ver que as coisas são feitas corretamente, e as pessoas que estão nesse meio também fazem as coisas corretamente e seguem. Porque é a única forma de conseguir também o financiamento, ele tem que comprovar, porque ele tem que comprovar os gastos dele ali direitinho, e hoje em dia o dinheiro não é dado à torta e à direita, assim, não é dado todo o financiamento, você vai ter, são etapas, né, você compra uma etapa e você recebe mais recursos, compra outra etapa e você recebe mais recursos, então é tudo isso, você tem toda uma regulamentação também, tanto que sim, se tivesse acontecido alguma coisa, isso tem coisa, então não teve, assim, um grande caso, assim, escandaloso, assim, de desvio, não teve, muito assim, nesse sistema, assim, o que falta também é que é muita coisa e pouca gente também para fiscalizar, né? Então, às vezes, demora também esse processo também, né? Acho que você até colocaram no livro isso da questão da demora também, porque, assim, a quantidade, a estrutura é pequena, né, para você dar conta de tanta coisa que é feita também, né, então, fiscalizar também não é simples também, né. Tem muitas vezes tem dados que chegam depois, você precisa saber da aplicação. Um exemplo aqui que eu vou trazer, que está no livro, né? O IPEA, ele trouxe dados de municípios pequenos durante a aplicação da Lei Aldir Blanc, durante a pandemia, né? E é um dado, é interessante que eles chegaram só depois, uns 5 anos depois, né? Mas é importante ter para poder fazer sempre as correções para que os recursos sejam melhor aplicados e tenham o alcance, assim, nos maior número de municípios, né? Mas olha o que ele trouxe, que de municípios pequenos, com até 5 mil habitantes, né? Eles receberam recursos, né, mas 61,8% não conseguiram utilizar os recursos. Né? E isso bate com, também conecta com outra informação, assim, isso aí agora na lei, a Política Nacional Aldir Blanc, que está em vigor atualmente, né, para atender estados e municípios nos recursos públicos, mas uma coisa que muita gente não sabe é que os municípios e estados, eles têm que ter o tal do CPF da cultura. Não é um documento, o CPF. CPF são a sigla de três itens, né? Conselho, plano e fundo, CPF. Né? Tem que ter essas três instâncias, né, implantadas. Isso, e pouco mais de 500 municípios têm o CPF da cultura. O Brasil tem cerca de 5 mil municípios, são 10%, então, tem aplicados para receber o repasse de recurso fundo a fundo, assim, do recurso federal para chegar nos estados e municípios, né? Não, é exatamente o que você está falando, que o país é muito grande e a questão de você chegar à informação também e de estar estruturado também, né? Porque as prefeituras, cara, agora esse ano eu fiz uma pesquisa, eu fiz um trabalho sobre as cidades do Paraná, né? O Paraná tem 399 cidades, e você tem municípios, cara, com 1.800 habitantes, são muito pequenininhos, assim, que foram sendo abertos, esses municípios foram sendo abertos, é aquela questão, né, você abre um município que é muito, cara, às vezes esse município, claro, a verba não chega para aquela região, mas às vezes você precisa criar um município para chegar ali, né, porque, cara, é todo um sistema que você vai ter que criar uma Câmara de Vereadores, você tem que criar uma secretaria, você tem que criar coisa assim, é tudo gasto, mas assim, cara, boa parte, assim, digamos 20% dos municípios não tem 5 mil habitantes, cara. Então é difícil, né? A estrutura é pequena demais também, e às vezes não chega também. Por isso que não vai chegar também essa estrutura da Aldir Blanc, é difícil chegar ali também, para esses municípios também, porque às vezes não tem nem quem possa aproveitar também, né? Às vezes no município. Às vezes o município é completamente rural, né? 70% do município é formado por população rural, que está na base da agricultura, da pecuária ali também, não tem. Então tem essa parte também, né? Não é todo mundo que vai conseguir acessar isso daí. Mas, é claro, falta estrutura, assim, a cultura, claro, nesses pequenos municípios, a cultura está englobada com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Turismo, com a Secretaria de... Está tudo numa coisa... do esporte está tudo uma coisa só, né? Então, a cultura é só mais um pontinho ali para eles ali também. Então, tem essa coisa por isso que também fica difícil chegar para todo mundo também, né? Mas é questão de desenvolver. É bom que tenha a lei é importantíssima, que tem essa coisa. É claro que falta mais divulgação, falta explicar para as pessoas como é que chega a ela também, tudo, e acesso também, mas vai com o tempo, assim, né? Se for mantida por um bom tempo, assim,
a questão, assim, é claro que deve se desenvolver melhor e chegar a mais pessoas, mas vamos ver mais para frente se isso não vai ser uma outra coisa que vai ser cortada também e ser perdida. Mas a questão, assim, só se desenvolve, assim, a Lei Rouanet do que ela era quando foi criada em 91 para o que ela é hoje em dia, né? A mesma coisa da Lei do Audiovisual, também já tem quase mais de 25 tem quase 30 anos de criação também, né? Mais de 30 anos de criação. Então, são mecanismos que vão se desenvolvendo também com o tempo. A gente vai ver com os problemas, tudo assim. Ainda tem problemas? Tem vários problemas. Vários problemas. Todas as vezes tem que ser atualizada várias coisas. Então, é um processo constante. Mas a Lei Rouanet mesmo assim é uma lei neoliberal, vamos convenhamos, né? Tipo, até no seu surgimento, a sua estrutura, até hoje tem disso, né? Eu tenho trazer aqui dados que também foram incluídos no livro de um observatório, Observa Ribeira 30, que eles fizeram um estudo chamado Lei Rouanet e a Periferia. Eles pegaram a capital, São Paulo, a cidade de São Paulo, que aliás é um dos locais do Brasil que mais acumula recursos de Lei Rouanet no Brasil todo, né? Que é o centro cultural do país também, né? É o centro cultural do país. E apontou o seguinte, fizeram o seguinte, pegaram eles, esses estudos, em 10 anos, pegaram o período de 10 anos, 2014 e 2023, os recursos de Lei Rouanet em São Paulo nesse período. Tem lá, isso abrange 4 governos, final do governo Dilma, 2 governos inomináveis depois, um pouquinho do atual, né? E chegaram a esse levantamento, assim, viram assim os bairros lá que mais recebem, que menos recebem, viram que desses 10 anos, 17,7% ficaram concentrados só no bairro de Pinheiros, enquanto se você somar nesses 10 anos todos os bairros da periferia juntos, deu 1,88%. Mas novamente, né, a questão, enfim, a lei depende de você conseguir o apoio de uma empresa que ela quer visibilidade, e aí você é questão de convencimento, é difícil. Então, não sei se, claro, é que você não tem como obrigar a pessoa a investir em uma coisa que ela acha que não vai dar retorno para ela. É difícil, é complicado. Apesar de, assim, ela não está ali, mas ela quer... É muito engraçado, porque essa coisa da lei de incentivo, o governo está te dando uma oportunidade, um dinheiro que é dele, de você ter visibilidade com dinheiro que é do próprio governo, né? Um dinheiro que você vai ter que pagar de qualquer jeito, e mesmo assim, as pessoas ainda querem uma coisa sempre maior. Assim, as pessoas, assim, as grandes empresas, ou mesmo as pequenas empresas, não vê a questão social disso, né? De você, na verdade, é uma questão social. Você apoiar um projeto de periferia, apoiar um projeto de quilombolas e de outros, é uma questão social, mas isso é difícil de você explicar, às vezes, para o investidor, né? Digamos, o investidor, né? Porque, na verdade, ele não está investindo o dinheiro dele, está investindo o dinheiro que é do governo, que ele está direcionando. Mas ele não está, ele considera aquele dinheiro dele, está dizendo que eu estou investindo, não, você não está investindo o teu dinheiro, mas essa é a percepção que falta, às vezes, e por isso que você acaba pegando, esses projetos acabam ficando concentrados numa área, digamos, em São Paulo, Pinheiros, um dos bairros mais hipster, que chamam até de hipster hoje em dia, né, são bairros das pessoas escoladas ali e tudo, e tem todo o circuito ali, mas e fica exatamente isso, esse é claro, um problema da lei, tem que ser explicado isso, né? E de questão de consciência, é difícil você ter essa consciência social dizendo, cara, isso aqui não importa, assim, claro, você tem publicidade, mas, cara, vai ali, vale a pena também você investir numa coisa que não vai estar tão visibilidade, mas é questão social, cara. Mas consciência social. Essa foi uma grande frase, um grande apontamento para em relação a uma aplicação melhor desse mecanismo. Porque é exatamente isso, cara, porque você não está ali para... Esse dinheiro não é para você, digamos, é legal você ter visibilidade, é legal, mas na realidade esse dinheiro é para outras pessoas e tem uma questão social mesmo, você ajudar uma outra área que não consegue ter visibilidade, mas é difícil convencer. Já assim, na época que eu cobria assim, a área, assim, entrevistava as pessoas de projetos menores, e, cara, a questão de porta na cara que a pessoa recebe ali é complicado. Quando você não tem uma pessoa conhecida, né, um artista conhecido no teu projeto, de você chegar ali, às vezes vai no... E geralmente é a pessoa de marketing, né, que cuida disso, né? As empresas não têm nenhuma pessoa ligada à cultura, às vezes, né, cuidar dessa área. Seria interessante ela ter uma pessoa
uma visão mais cultural, né? Não uma visão apenas do marketing também. Esse é outro entrave também. Você vai chegar na empresa, mesmo uma empresa um pouco menor, é uma pessoa de marketing que vai atender, que vai liberar o recurso. Então, também, a pessoa do marketing, mas qual que vai ser o nosso lucro? Mas, cara, de novo, mas, cara, você não tem que ter lucro, você não tem que ter a coisa assim. Isso aqui é para ajudar a desenvolver a cultura, não é só pensando no seu. Você não tá nem, esse dinheiro nem é teu, as vantagens, assim, a vontade de falar, cara, esse dinheiro nem é teu, cara. Esse dinheiro é do governo, que ele está te dando uma oportunidade de você fazer um bem. Mas, é assim, aquela coisa, claro que ele vai preferir investir num show maior do que investir no aquele cantor que está começando agora a carreira. Mas é o que temos. Não é tão fácil convencer. Eu tenho aqui umas últimas perguntas aqui, antes das nossas considerações finais, né? Aqui, uma coisa que eu acho interessante, assim, não tem uma conexão direta, assim, com as políticas públicas, assim, mas claro, mas indiretamente também tem. O caso do soft power, né? Bom, temos um caso... É o caso grande, que é a Coreia do Sul, né? Pois é. Tipo, quando eu estava falando lá, você citou os Estados Unidos, né? Tipo, os Estados Unidos, ele domina culturalmente, também, não só mas domina culturalmente. E teve esse caso, assim, o caso da Coreia do Sul é bem emblemático, né? Que transformou o cinema, a música, a TV, a literatura deles, uma coisa global e muita gente tá tendo um oba-oba, assim, no Brasil, assim, depois do Ainda Estou Aqui, Gente Secreto, né, tipo, que potencial de usar a cultura como instrumento de influência cultural, mas tipo, são dois casos, dois filmes, assim, estão sendo bem sucedidos, né, mas é preciso muito, assim, tipo... Mas é que, assim, a questão da Coreia é uma coisa que, assim, é uma área que eu acompanho, que é uma coisa que vem sendo construída ali desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000, né, alguns filmes que já começaram a participar dos festivais importantes de cinema e começaram a ser premiados, né, nos festivais de cinema, e começou a dar visibilidade. E, novamente, cara, é uma questão de plano de governo. Você tem um governo, não importa qual a direcionamento, eles vão investir ali porque é a imagem do país. Você está trazendo dividendos para o país também, levando a imagem do país também, e está trazendo dividendos. Você traz turistas para o país, né? Eu estava lendo algumas matérias aqui de jovens aqui do Brasil, né, que vão para a Coreia porque se interessam pela cultura coreana, né, do que eles veem nas novelas, nos desenhos, nos filmes, na música e tudo. Então, você atrai pessoas, né, para coisa, mas é uma coisa estruturada, né, que já vem, que foi sendo desenvolvida, é desenvolvida há mais de 2 décadas também, com todo um plano, um plano que chegou até o que foi o cume, né, culminou com o Oscar Parasita, né, em 2018, né, se não me engano. Então, assim, uma coisa impensável, né, foi o primeiro filme estrangeiro, de língua estrangeira, a ganhar o Oscar principal, né, uma coisa inimaginável, né. E então é todo um processo também, não é uma coisa que vai ser de uma hora para outra. Se a gente começar agora, é só daqui. Mas aqui a gente já teve, a gente tem há muitas décadas que são as nossas novelas, né? As novelas nossas, as novelas da Globo, né? Que há muitos anos elas são um produto de exportação, assim como as novelas coreanas, as novelas turcas, hoje em dia também tem. Mas é assim, claro, a gente teve também a música por um bom tempo também, a bossa nova e tudo assim. Mas não foi nada estruturado, né? Foi uma coisa mais orgânica que foi crescendo, um movimento que cresce e passa para fora. Mas ali na Coreia não, é um projeto de governo, é uma coisa estruturada e está sendo bem realizado. É questão de você analisar, ver os caminhos assim e conseguir montar, mas tem que ter interesse. Novamente, toda a questão que a gente falou, né? A gente tem que ter um plano de governo que o direcionamento é esse, ó. Não importa quem esteja aqui, a gente vai investir tanto em cultura, vai ser direcionado tanto para a cultura, a gente vai facilitar os caminhos para exportação dessa cultura para fora, mas aqui é aquela coisa, a gente tem um pouco isso também de torcer, a gente tem muito isso de torcer contra também, né? Uma coisa, né? Dá até muita coisa aqui do curitibano mesmo, que fala que é antropofágico aqui, curitibano, né? Então é difícil do gaúcho, né? Porque o gaúcho, eu tenho família nos dois, e o gaúcho é aquela coisa de se defender até a morte, né? Eles podem brigar entre eles, mas para fora, você não mexe com o gaúcho, porque os caras vão se defender sempre. Aqui é um pouco o contrário, né? Aqui eles até ajudam. Eu já tive exemplos aqui no próprio cinema daqui, né? Que
o filme daqui chegou no festival aqui e foi dedado, que, foram lá dedar o cara, falou, esse cara não preenche tal requisito. Eu falei, mas, pô, cara, o pessoal daqui foi me detonar pro festival para não estar no festival. Nossa. Às vezes acontece isso também. Então, assim, é questão de cada também, de ser uma coisa cultural também da coisa, de estar todo mundo empenhado em ir para frente, né? Então, vamos ver como é que se consegue se estruturar isso, porque, cara, tem que ter um começo e leva tempo, não é assim de uma hora para outra. Você tem os exemplos, só que às vezes não são aproveitados. A gente teve esse boom do cinema nos anos 2000, com Cidade de Deus ali, que foi para o Oscar, tudo, assim, podia ter conseguido mais exportar esse filme, assim, e participar mais. Não foi aproveitado, voltou-se a um período que a produção baixou um pouquinho, os próprios grandes diretores não demoraram para completar. E tem esse outro problema também, né? Você demora, cara, fazer um filme é um processo muito longo, né? Então, demora 5, 6 anos, às vezes, para você conseguir completar um filme inteiro, né? Então, o recurso para lá, então não tem... E assim, você tem que buscar também financiamentos lá fora também. O filme do Kleber mesmo agora, o Gente Secreta, eu estava vendo, uma coprodução Itália, Alemanha e França. Ele conseguiu recursos de 3 países, né? Então você tem que batalhar, mas claro, ele já tem um nome, é mais fácil para ele, porque ele já começou a circular em Cannes já há um bom tempo, já foi premiado e fica mais tranquilo para ele conseguir esses processos. Mas também a visibilidade que ele tem. Então o cinema coreano tem conseguido isso também, né? Porque aí você tem uma visibilidade maior e aí você consegue atrair outros investidores de fora também. Então é todo um processo, cara, não é uma coisa que vai ser da noite para o dia. Eles estão trabalhando nisso há mais de 2 décadas que eles estão trabalhando nisso. E está combinando no que está acontecendo agora. Então, para você chegar, ter esse domínio todo, coisa. Mas a questão de organização, como a gente sempre fala, né? Questão de plano de governo também. Sim, ok. Vamos trazer aqui antes das considerações finais, vou trazer uma última pergunta aqui sobre o jornalismo. Nessa eu vou trazer aqui o nosso convidado um vídeo aqui do Marden, né? Queria saber de que maneira a imprensa pode ajudar a aproximar a discussão sobre a cultura e o bom entendimento das políticas públicas de cultura das pessoas, combatendo a ideia de que seriam temas elitizados, né? Bom, vamos ouvir o Marden falando aqui. Em relação à imprensa, a contribuição poderia ser muito maior, até para desmistificar uma série de bobagens que se fala sobre leis de incentivo. O curioso é que nunca reclamam quando o governo implementa o Plano Safra para o agronegócio ou garante isenções fiscais para N tipos de empresas, mas quando envolve qualquer questão relacionada à cultura, é uma chiadeira sem fim. E esquecem, a imprensa teria um papel muito importante nesse sentido, de divulgar, de mostrar como a cultura em geral, e eu não me restringo apenas à questão audiovisual, a cultura em geral movimenta muita gente, são muitos empregos gerados, são muitos impostos colhidos por conta de atividades culturais. Eu li uma vez, num jornal de grande circulação, que cada R$1 investido em cultura gera um retorno de R$6. Ou seja, um retorno de 600% do valor investido. Então, eu creio que a imprensa poderia contribuir bastante nesse sentido, de tirar essa alcunha de elite ou de produção elitizada em relação ao audiovisual e à cultura em geral. É uma geradora de empregos, é um segmento econômico importantíssimo. Exatamente o que a gente estava falando, né? Assim, da questão de você mostrar a cultura como uma indústria, né? O problema, assim, a gente está numa imprensa, a gente já teve uma imprensa muito mais forte na área de cultura, os cadernos de cultura têm diminuído, o jornal impresso hoje em dia praticamente não existe mais, né? E os cadernos de cultura mesmo têm diminuído bastante também na questão. E a gente está num mundo agora das celebridades cada vez maiores, as pessoas se interessam mais por isso mesmo, né, cara? Então, às vezes, assim, eu trabalho aqui, eu recebo cada release, assim, que você fica de cabelo em pé, né? A pessoa assim, divulga que o cara, assim,
em tal programa, o tarólogo ajudou no cara, então eu falei, cara, para quem interessa isso? As pessoas consomem isso também, né, cara? Então é difícil, a gente, assim, não é só a questão da dita cultura séria, né, mas é que é complicado, você compete hoje em dia com várias plataformas de informação, de mídia, né, então tá complicado você fazer um debate mais aprofundado da cultura também, né. Então, sei lá, eu não sei qual que é o caminho, porque é difícil também, você comprovar, como a gente fala, é uma luta meio árdua, você explicar para as pessoas do discurso que não é isso, que a gente estava já comentando há muito tempo, foi o que ele falou, não é mostrado, assim, mas assim, os caminhos também estão difíceis, né, os cadernos culturais pedem relevância também, porque antigamente ainda tinha um jornal, você ainda tinha lá a coisa, hoje em dia não, está perdido lá, hoje em dia é coisa de nicho, né, você só vai procurar notícia de cultura se você se interessa pela cultura, né, ela não está ali, a não ser quando acontece, tipo, Ainda Estou Aqui, que é o filme do momento ali, e esse negócio, o foco é voltado, mas fora isso, você é baseada, a cobertura cultural é baseada na questão do evento mesmo, né, é difícil você estar uma coisa mais analítica da situação cultural do país, ainda mais para esses processos todos que a gente anda passando. Tinha que ter mais acompanhamento. Eu vejo que tem aumentado com o tempo, assim, que até tempo atrás era muito você falou, o factual, o entretenimento, né? Eu noto que tem tido um pouco mais de... Sim, mas ainda é muito tímido ainda, assim, né? A gente, assim, na nossa época a gente fazia, lá no jornal, a gente, durante o final de ano, assim, a gente tinha um sistema, não sei se chegou a participar, não sei se chegou a convidar, que a gente falava, a gente fazia um debate, cara, pegavam algumas temáticas e fazia umas páginas duplas, ficava muito legal, a gente e botava 4, 5 pessoas para debater um tema importante, assim, da área cultural. Então, cara, era a nossa contribuição para a discussão. Então, vez ou outra, a gente fazia isso e ficava uma coisa bem legal, a gente botava 5 pessoas ali para discutir determinado tema. E é difícil você ter hoje em dia isso, né? É até questão de... As pessoas não têm muita paciência em ler também hoje em dia, né? É muito da questão da notícia mesmo, da notícia que chama clique também, né? Que às vezes tem a notícia lá e às vezes entrar na matéria não tem nada a ver. É só uma coisa que ficou para você entrar e a informação não está dentro da matéria. Então tem todos os problemas da imprensa atual, né? Então, mas é importante, claro, a gente tem que estar mais focado nisso, né, dos debates, como está sempre a questão da própria Lei Rouanet, separar do audiovisual, das pessoas explicar direitinho, cara, funciona assim, 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 assim. Aí é questão de você tentar ter pessoas que vão querer absorver isso, né, e não ficar naquele discurso, não, eu acho isso aqui e eu só converso com pessoas que acham a mesma coisa que eu. Então a gente tem esse problema hoje em dia também, né, de você conseguir penetrar o contraditório no que a pessoa já tem preconcebido para ela. É um outro desafio, que a gente tem também. Tem que ter muita paciência, muitas vezes você tem que utilizar exemplos práticos, né? Por exemplo, eu já vi uma discurso, gente de outro lado, assim, de direita, fala assim, que nunca precisou de um artista, nunca precisou, quando a gente vai ver, você vai ficar em casa no domingo, assim, vai ligar a televisão, vai ficar sem ver um filme, tipo, aquele filme, gosta de novela, vai ficar sem ver novela. Cara, não sei se... A Zélia Duca, acho que não sei se viu, a Zélia Duca fez um poema lindo, né, de questão desse negócio, você não quer, cultura não é nada pra você, então, cara, me devolva minhas músicas, me devolva tal coisa, porque assim, você usa... A cultura é para isso, cara. E é cultura. As pessoas não percebem, né? Que aquela música que ele escuta não é cultura, cara. E ela fala, né? Não sei, o pessoal dá uma procurada assim, né? Nesse poema que a Zélia Duca fala em oposição a isso, né? Fala, cara, você não acha que é cultura, então me devolve, cara. E nunca mais escute, nunca mais leia, nunca mais foi. Essa mesma pessoa que faz discurso anticultura faz um turismo, por exemplo, vai lá no... Não precisa ser nem no Cristo Redentor, mas vai alguma cidadezinha assim, aí compra um artesanato lá, tipo, aquele artesanato é cultura que você está comprando, também, você está comprando, e legal que está ajudando a cadeia. Não, mas é muito do discurso, sim, né, cara, é difícil, a gente está num momento complicado, mas vamos ver se a gente consegue passar por isso, assim, a visão, às vezes, mais otimista, né, que a gente vai conseguir daqui a um tempo superar isso, mas as perspectivas às vezes não são boas, mas a gente tem que sempre confiar que vai conseguir.
Beleza. Eu vou ter isso para considerações finais, né? O que você pudesse propor uma única mudança imediata na política cultural brasileira, qual seria? Não sei, cara. Mudança relacionada à política cultural brasileira, pode ser também. Não é questão de mais de ter. Cara, às vezes, o Mário está falando em questão de investimentos ali, de 1,6, né? E as pessoas reclamam lá do que é investido. Cara, assim, o que é investir em cultura é ínfimo, cara, em comparação às outras áreas. As pessoas às vezes não percebem isso, fazem esse auê todo, assim, e o que é movimentado ali, que é passado para a cultura em relação às outras áreas, é 1% do orçamento só, cara, tá até na lei federal, né, que o orçamento é 1% para a cultura, cara, e não é nada, assim, se comparado às outras áreas, assim. Então tinha que ter, eu acho que tinha que ter, mas não, o investimento tinha que ser mais, na verdade, assim, tinha que criar um plano de governo. Tem que ter uma coisa estruturada, uma ideia, um norte, e falar, cara, vai ser assim, 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 e não importa quem está aqui, não pode mexer nisso. É uma coisa que tinha que estar na Constituição mesmo, assim, o investimento ali, tudo, aumentar um pouco esse investimento também, né, não só 1%, mas aumentar e criar outros mecanismos também, né, você tem que estar, e assim, e que esse mecanismo alcance, a gente estava comentando todo assim, que as pessoas não têm todo alcance, que alcancem as culturas mais populares, assim, tem algumas coisas que conseguem se sobressair, mas é difícil também, e que seja um pouco mais amplo para todo mundo, assim. E que é difícil, né, como eu falei, tá explicando a questão de as pessoas entenderem que, na questão do financiamento lá, da lei de incentivo, né, que é uma renúncia do governo, as pessoas que vão lá depois entenderem que a questão é social, a questão é que a gente está falando, a questão é mesmo social, cara, você está ajudando uma classe, as pessoas a se desenvolverem também, né, e cultura traz um desenvolvimento do país todo, né, para todo o país, quanto mais tiver cultura, mais depois é desenvolvido também. Exatamente. Muito bom. E tem que ter mais investimento, assim, essa é uma luta da gente, tem que ter mais investimento na cultura, as coisas têm que melhorar, tem que ter política estruturante, política de Estado, assim, para manter, assim, essa produção, e que ela cresça, que tenha mais mercado, que as pessoas que trabalham, assim, elas possam se manter, né, e aumentar o mercado, aumentar a mão de obra, né, sempre qualificada e se renovando com mais pessoas trabalhando na cultura. Isso que a gente quer, tem que ter mais investimento e tem que ter toda essa batalha, assim, para que possa ter mais recursos, né, para a cultura. Sempre tem que ter mais. E essa é um mote, assim, do livro, assim, do Observatório da Cultura do Brasil, sobre os 40 anos do Ministério da Cultura, né, fez essa pesquisa nessas 4 décadas, né, muitas mudanças, assim, em diversos governos, né, esse estudo de interesse público em defesa dos movimentos sociais e de quem não é atendido pelas políticas culturais, né. E até por isso que ele é disponibilizado de forma gratuita, no formato e-book, para toda a sociedade, né, feito por cientistas políticos, jornalistas, acadêmicos, juristas, pessoas de cunho progressista, né, e aponta várias questões para melhorias, né, para contribuir para políticas públicas mais eficazes, né. Esse livro está disponível gratuitamente. A gente gosta muito de fazer uma paródia, assim, com a música da Karina Burr, Ciranda do Incentivo. É de graça. Está disponível no site do Observatório, www.observatoriodacultura.com.br. Essa é a versão 3.1, que substitui a versão antiga 3.0, beleza? Gente, muito obrigado vocês que ficaram com a gente aqui. Se você não é inscrito no canal, clique no botão de se inscrever, curta esse vídeo, né? Vamos fazer circular. E Rudney, muito obrigado aí pela participação, pela troca de ideias, informações que você trouxe aí, sua experiência, suas observações. Muito bom, Rudney. Valeu, Digão. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente. Tá, joia, também. Okay. Muito obrigado. Viu? Agradeço também ao Marden também, nas suas participações gravadas, né? Contribuindo com o debate. Ok? Obrigado, Rudney. Até. Tchau, tchau.